Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas, queridos irmãos, a paz na terra virá. Graças a Deus, Deus tem um plano e está tudo a andar de acordo com o seu plano. Tudo. Sim, infelizmente, vão acontecer coisas terríveis antes disso por causa da nossa iniquidade. Mas Deus vai intervir e trazer paz ao mundo. E isso é-nos explicado pelo seu plano de salvação que, por outro lado, é descrito pelos dias santos de Deus. Os dias santos de Deus são revelados ou são sincronizados com o livro do Apocalipse. Por quê? Porque o plano de Deus tem um golo de nos trazer à salvação e de salvar o mundo inteiro deste terrível desastre que o mundo existe. E isso vai acontecer através da vinda de Cristo, que é simbolizado no livro do Apocalipse pela 7ª trombeta. E hoje, queridos irmãos, vamos olhar aos selos do livro do Apocalipse para entendermos um bocadinho melhor a esperança que nós temos e os eventos que vão acontecer até à vinda de Cristo. Então vamos começar abrindo em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. É um bom lugar para começar. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Diz aí, a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos está a revelar que Deus Pai lhe deu a autorização para nos revelar a nós. Aliás, ele já começou a revelar quando ele esteve na terra, como vamos ver daqui a pouco. E esta, por isso, é a revelação de Jesus Cristo, que o Pai lhe deu a autorização para revelar, para nos mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Porquê? Para termos uma esperança. Porque quando virmos estas coisas acontecer, sabemos que depois virá a vinda de Cristo. Em breve vai acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, ao apóstolo João. Queridos irmãos, Cristo tem o direito, tem a autoridade de revelar-nos o que vai acontecer. E isto tudo, queridos irmãos, é por causa da graça de Deus que nos quer dar uma esperança, para nós nos agarrarmos a esta esperança e nos mantermos fiéis até ao fim. Veja então no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Sim, somos bem-aventurados por ler, por ouvir e por guardar. Guardar, obedecer, porque aqui vemos, no livro do Apocalipse, fala que devemos de obedecer às leis de Deus e ter a fé de Cristo. E bem-aventurados são aqueles que concluem o livro do Apocalipse com o mesmo sentimento, principalmente se você ler na Bíblia da Almeida Corrigida e Fiel, diz assim no versículo 14 do último capítulo, capítulo 22, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos
para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O que está escrito no original grego, na maioria dos textos, é: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Sim, certos manuscritos foram corroídos por Satanás. Porque, ao fim de contas, como lemos aqui ao início, começa o livro a dizer: bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. E o que é que está escrito nela? Está escrito aqui que temos que obedecer às leis de Deus, porque aqueles que são desobedientes vão ter estes castigos. E por isso é que também se lê no capítulo 14. No capítulo 14, depois de dizer os castigos que aqueles que estão a seguir a besta vão receber a cólera de Deus. No capítulo 14. E depois diz assim no versículo 12: mas aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Cristo. Queridos irmãos, não é só ter fé, é preciso obedecer aos mandamentos da lei de Deus. Por isso, irmãos, Jesus Cristo nos dá este livro, o livro do Apocalipse, para nós termos uma esperança, porque a vinda de Cristo é simbolizada pela última trombeta, a sétima trombeta, que é parte do sétimo selo do livro do Apocalipse. Mas o dia das trombetas é uma das festas deste plano de salvação de Deus. E por isso, irmãos, é muito importante entendermos este plano de salvação de Deus. É muito importante guardarmos os dias santos para entendermos o plano de salvação, e é muito importante termos esta esperança para não sermos enganados quando certas coisas acontecem, porque vai haver muitos, digamos assim, profetas falsos a dizer: olha isto, olha aquilo, olha o outro. Centenas deles, como já temos visto e como continuam a existir. Pessoas com ideias ridículas, loucuras. Mas continuando então, vamos então ver estes 7 selos. E então vamos começar no Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e fora, de todo selado com 7 selos. Era um pergaminho selado com 7 selos. Este pergaminho é a revelação de Jesus Cristo. Ou, noutras palavras, é o livro do Apocalipse. Porque, ao fim de contas, Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. E então tinha estes 7 selos. E continuando a ler então no versículo 2. Também vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Isto é uma cena no céu e está claro, eram seres angélicos. Nenhum ser angélico, onde que ele estivesse, tinha esse direito. E orava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, estes anciões eram seres angélicos também, que estão neste domínio angélico. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Claramente,
Está a falar aqui de Jesus Cristo. Vocês podem ler a profecia de Isaías 11, onde se vê aí que Jesus Cristo virá, como é da tribo de Judá, da raiz de David. E depois, continuando então a ler no versículo 6, diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, 4 seres viventes que estavam ao lado do trono, e os anciões, os 24 anciões que estavam ao lado do trono, que são seres espirituais, irmãos. De pé um cordeiro. Quando eu digo que são seres espirituais, estou a referir que são seres angélicos, do domínio angélico, anjos. E estava de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, que simboliza completo domínio, completo poder, completo governo, perfeição, completamente perfeito. Bem como 7 olhos, isto é, completa visão, para ver, para discernir, para entender. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, que demonstra seres angélicos enviados com poder de Deus para ajudar a ser parte desta capacidade de Jesus Cristo estar a ver e ter capacidade de ver tudo e discernir tudo. Há certos domínios, há certas autoridades angélicas que nós nem começamos a entender. Um dia, como seres espirituais, viremos a entender. Mas debaixo de Deus e de Jesus Cristo existe um domínio e principados e poderes que nós nem começamos a entender hoje em dia. E veio, o versículo 7, pois, e tomou o livro da mão direita, que representa poder daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões, aqui são estes seres angélicos, prostraram-se diante do Cordeiro, isto é, adoraram Jesus Cristo. Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu vou mostrar que é orar daqui a pouco, quando eu provar daqui a pouco, porque, bem, vejam aqui, no versículo 14, saltando a isto do versículo 14, do mesmo capítulo, diz, ao fim, também os anciões prostraram-se e adoraram. Porque está aqui a falar que estão à frente do Pai e de Jesus Cristo e prostraram-se e adoraram. Por isso vemos que adoraram. Ora, a versão da maioria dos manuscritos não diz mais nada. Se diz isso simplesmente. Que certas outras versões dizem, têm algumas mais palavras depois disso, mas a versão da maioria dos manuscritos, por exemplo, não tem, como se vê aqui na Almeida Revista e Atualizada, simplesmente isto também, os anciões prostraram-se e adoraram. Por isso vê-se que eles prostraram e adoraram diante do Cordeiro, como estamos a ler aqui no versículo 8. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, aqui é um ponto importante, incenso, que são as orações dos santos. Em outros locais fala acerca do incenso, que são as orações dos santos. E então entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto. Jesus Cristo foi morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos. Compraste homens para Deus. Sim, que ainda estão a dormir, que vão ressuscitar à última trombeta. E para o nosso Deus os constituíste
reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Estes homens, na primeira ressurreição, depois da primeira ressurreição, vão tomar posições de reis e sacerdotes debaixo do rei dos reis e senhor dos senhores, para reinarem sobre a terra. E aqui vê-se, como estamos a ler aqui, uma maravilhosa promessa para nós. Uma vez mais, esta esperança para nos encorajar, para nos dar esperança, para agarrarmos firmes ao que sabemos e não abrirmos a mão do que sabemos e do que devemos agarrar. Continuando então a ler no versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Sim, uma voz de muitos anjos, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões, que era milhares de milhares de milhões de milhões. Isso é uma grande quantidade, irmãos. Proclamando em voz alta, em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto. Por isso, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E o louvor. Então eu vi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor e honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram ao Pai e ao Filho. Queridos irmãos, é o que lemos aqui. Por isso vemos aqui uma ocasião extremamente importante, de um momento fantástico, em que esta revelação está a ser dada a nós, através de um anjo que depois deu a João e que agora estamos a ler. Mas que pensam. E, queridos irmãos, Jesus Cristo já tinha revelado em parte algumas das chaves destes selos, porque este pergaminho, este livro, está selado com 7 selos. E já tinha dado as chaves desses 7 selos, como lemos em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E veja aqui, por exemplo, em Mateus 24. E mantenham um dedo aqui em Apocalipse, porque vamos virar a Apocalipse daqui a pouco. Mas vamos então agora ver Mateus 24. E enquanto estão a ir a Mateus 24, ponham uma marca também em Mateus 24, porque vamos entrar e sair do Mateus 24 várias vezes. Mateus 24. Lendo no versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e de consumação do século. Vê-se aqui que, então, Jesus Cristo começou a revelar a eles, porque diz assim, e ele respondeu. E por isso, o primeiro assunto que temos aqui na Apocalipse, capítulo 6, quando ele começa a abrir os selos, vemos aqui, a partir do versículo 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem! Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Muitas pessoas pensam que este cavalo branco é Jesus Cristo.
Mas não é. É o falso cristianismo. Porque vejam, o cavalo de Jesus Cristo, que sim, também é branco, está descrito em Apocalipse 19. E, digamos assim, é um quinto cavalo. Ou Jesus Cristo sendo, digamos assim, nesta série, o quinto cavaleiro. Em Apocalipse 19, versículo 11. Veja assim. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos, vê-se aqui que é verdadeiro, é fiel, e que peleja com justiça. E diz assim, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, não é só uma coroa, muitas coroas. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E veja então no versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada. Uma espada afiada, para com ela ferir as nações. O que é que o outro cavalo branco da Apocalipse 6 tinha? Vejam aqui, ver. Diz assim, e o seu cavaleiro com um arco. Não é com uma espada afiada. Então, continuando a ler na Apocalipse 19, espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Por isso vemos que este cavalo branco da Apocalipse 19, o cavaleiro é Jesus Cristo. Mas o cavalo branco da Apocalipse 6, que tem aqui um arco e uma coroa, não é Jesus Cristo. É um falsificador. É um falsificador. Um que usa o nome de Cristo, que parece ser Cristo, porque aparece também com um cavalo branco, mas que não é Cristo. Sim, tem um arco porque a flecha atinge uma distância grande, tal como a religião de Satanás tem abrangido uma grande distância e grandes nações à volta do mundo. Sim, tem uma coroa e que está vencendo e vencer. Muitas das ideias e ideologias e sincretismos de Satanás estão-se a espalhar em muitas religiões. Mas isso é uma falsidade. Veja em Mateus 24, eu disse para manter uma marca em Mateus 24 e Apocalipse 6. Então, Mateus 24, está assim, no versículo 4. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro aviso que Jesus Cristo aqui deu em Mateus 24, versículos 4 e 5, é para termos cuidado para não sermos enganados por estes falsificadores, estes cristãos que são falsos cristãos. Não são verdadeiros cristãos, são falsos. E como lemos aqui, estes cristãos são pessoas que dizem que são judeus espirituais, mas que na verdade são da sinagoga de Satanás. Vejam, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Que estes que assim mesmo, na parte final, diz, se declaram judeus, isto é, judeus espirituais, quer dizer, cristãos,
mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. São igrejas com nome cristãos, mas que são igrejas de Satanás. Por isso, vemos aqui que esta Igreja Universal, e você sabe o que é que a palavra universal pode ser traduzida também? A palavra católica quer dizer universal. Vocês sabiam? Esta Igreja Universal vai ser uma grande igreja conquistadora. Veja aqui no Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, versículo 11 e 12. Diz assim: vi outra besta, que a besta que emerge da terra, que é uma igreja falsa, que diz assim: exerce, versículo 12, toda a autoridade da primeira besta, que é esta besta que é política. Exerce toda a autoridade dessa primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E vemos aqui também, no versículo 7, diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-lhe-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Esta besta, este movimento político que está aqui no Apocalipse 13, do versículo 1 a versículo 10, vai ter a capacidade de pelejar contra os santos, como vamos ver daqui a pouco, e vai ter autoridade sobre todas as línguas e todas as tribos e todos os povos e todas as nações. E vai ser influenciada pela igreja falsa, que é esta segunda besta de Apocalipse 13, versículo 11 a versículo 18. E esta é a religião falsa. Esta é a religião falsa. Por isso, o primeiro selo aqui da Apocalipse 6, versículos 1 e 2, que é o cavalo branco, é esta religião falsa. Depois chegamos ao versículo 3 e 4, falando do segundo selo, e diz assim: ouvi o segundo ser vivente, dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. E aqui vê-se, primeiro, que é vermelho, que é da cor do sangue, que vai ter poder de tirar a paz da terra e matar pessoas, uns aos outros, isto é, guerras e rumores de guerras. E, queridos irmãos, vê-se que Satanás vai influenciar estas nações a fazer isto. Vejam aqui em Mateus 24, versículo 6 e a primeira parte do versículo 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Este é o segundo selo. E este selo mantém-se aberto. Sim, porque uma vez está aberto, mantém-se aberto. Até à batalha do grande dia do Senhor, que é no Apocalipse 16, versículo 14. Apocalipse 16, versículo 14, vê-se que vai haver, se juntaram no lugar, em hebraico se chama Armagedon, e vai haver, depois vão haver esta batalha, esta guerra. Vê-se aqui no versículo 14. Diz assim: porque eles são espíritos demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vai haver esta guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esta guerra vai acontecer à volta de Jerusalém. Mas se juntam
no lugar que se chama Armagedon. Porque a guerra não vai ser em Armagedon, a guerra vai ser em Jerusalém. Mas se juntam ali e vai ser esta grande peleja do grande dia do Deus poderoso quando Jesus Cristo voltar. E por isso este selo, segundo selo, o selo vermelho, mantém-se aberto até esse período, continuando a haver guerras. Então, continuando no Apocalipse 6, versículo 5 a 6, temos o terceiro selo. E quando abrir o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi, e eis um cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como que a voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Por isso vemos aqui neste terceiro selo uma situação de extrema falta de comida e outras bases necessárias para a vida. Isto são consequências da guerra. Consequências da guerra. E esse, por isso, é o terceiro cavalo, que é um cavalo preto, que é a fome, que segue a guerra. Quando há guerra, consequência é a fome. E vai custar dinheiro, bastante dinheiro, para comprar comida. E essas comidas ficam cada vez mais caras. E então, continuando a ler isso também em Mateus 24:7, onde acabámos de ler há pouco, no versículo 24:7, porque acabámos de ler acerca do segundo selo, que era a guerra, que era nações levantando-se contra nações, mas depois diz, haverá fomes. Haverá fomes. Vai haver fomes. Quer dizer que este é o terceiro selo, esta consequência da guerra. E depois, continuando a ler na Apocalipse 6, versículo 7 a 8, quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem! E olhei e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno, isto é, o Hades, que é a sepultura, o estava seguindo. Sim. Consequência de guerras vai ser fome. Consequência das guerras e da fome vai ser morte. E o resultado, pessoas vão ser enterradas, vão ser postas no Hades, no inferno. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. A 4ª parte da terra para matar. 1/4 da terra morrerá por causa disto. À espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra, por meio de doenças. Por meio de doenças. Por isso vemos aqui estas doenças como se lê aqui em Mateus 24, versículo 7. Mateus 24, versículo 7. Haverá fomes em vários lugares e, por causa disso, o resultado é estas doenças e morte. Porém, tudo é o princípio de dores. Tudo é o princípio de dores. Estes 4 cavaleiros, estes 4, digamos assim, cavaleiros que estão a cavalgar. Esta cavalgada dos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse é uma cavalgada que tem estado a acontecer. E com isso Jesus Cristo também disse que vai haver tempestades, terremotos e coisas deste género que estão a acontecer. E esses 4 ainda estão a acontecer. Queridos irmãos, isto é profético. Isto é profético. Sim, hoje em dia, infelizmente, vê-se aí jovens a demonstrar nas ruas
por causa da mudança climática. Mas, queridos irmãos, isto é parte destes primeiros 4 cavalos. Como lemos em Mateus 24:7, que fala assim de terremotos. E esses terremotos em vários lugares representa a palavra hebraica seismos, que é traduzida noutros locais como tempestades, temporais, mudanças de tempo rápidas, causando estes problemas climáticos que estamos a ver. Que muitos deles são causados por explosões no Sol. Explosões no Sol. Não é só coisas na Terra. Sim, os homens fazem muito pecado. Mas também há certas explosões no Sol que afetam mais a Terra do que muitas pessoas pensem. E por isso, queridos irmãos, estes 4 cavaleiros estão a cavalgar. Mas a pergunta que eu tenho é quanto tempo é que é antes do 5º selo? Porque o 5º selo é a grande tribulação. E estes 4 têm estado a cavalgar. Quanto tempo é que está por vir? Num sermão passado, mencionei acerca de Levíticos 26, em que as nações israelitas estão a ser castigadas em 5 ondas. E disse que isso era um exemplo metafórico. E a primeira onda, que é Levíticos 26, versículo 14, metaforicamente, é o terrorismo e os resultados do terrorismo que têm acontecido. O versículo 19 é a queda da arrogância e do poder dos países. A terceira onda, digamos assim, é estas bestas selvagens, que isto é, pessoas que pensam e atuam como se fossem bestas. E essas 3 já aconteceram. Estamos agora à beira da 4ª onda, que é a espada. E vemos como as pessoas e as politiquices estão assim, de maneira que os líderes falam nas assembleias nacionais, e isso são uma coisa terrível. E por isso estamos perto. Esta próxima onda vai ser guerras internas ou guerras civis. E a 5ª onda, como lemos em Levíticos 26, é a grande tribulação. Por isso, irmãos, isso nos demonstra se este exemplo, esta analogia metafórica é real. Nos demonstra que estamos muito perto. Então vejamos, continuando a ler em Mateus 24, versículo 9 a 10, lemos assim: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Queridos irmãos, cristãos estão a ser odiados por muitas nações. Você basta fazer umas pesquisas a ver em que nações, pessoas que simplesmente têm o nome de cristãos, como estão a ser perseguidos e odiados. E depois vê-se aqui no versículo 11. No versículo 10. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trairão e odiarão uns aos outros. Queridos irmãos, vivemos numa sociedade em que há tanta pressão que é fácil, uma vez, uma pessoa dizer uma coisa e que pessoas ficam escandalizadas, ficam ofendidas, pensam que é outra coisa. E então, vê-se pessoas a começarem a dizer palavras de ódio, palavras com falta de amor. E preciso ter cuidado com isso. Depois, no versículo 11,
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui está a dizer que vai haver grandes ideias falsas, grandes ideologias, que são malucas, são absolutamente malucas. Por exemplo, hoje em dia há certas teorias aí a dizerem que o mundo é plano, em vez de ser redondo como o globo, que é, por isso é que há, por exemplo, horas diferentes, zonas diferentes de horas, por isso é que quando se vê o avião a voar, que voa, por exemplo, de um continente ao outro, por exemplo, da Europa para os Estados Unidos ou do Brasil para Angola, você vê que não é uma linha direita. Porquê? Porque o mundo é redondo e o mapa foi posto assim direito, e por isso é que se vê que parece que estar a dar uma viagem assim à volta quando vai de este para oeste, assim uma arredondada. Porquê? Porque o mundo é uma coisa fantástica na maneira que Deus criou a Terra, criou o Sol, e vemos estes eclipses e coisas assim. É tudo por causa da maneira que Deus criou isto tudo, que é maravilhoso, como Deus mantém a Terra e a Lua e o Sol, tudo isto num sincronismo, uma coisa exata, que daí se obtém o relógio e coisas assim, é uma coisa fantástica. Mas pessoas têm ideias, loucuras, dizem coisas que são absolutamente loucas. Queridos irmãos, não venham vender aqui loucuras. Não venham vender loucuras, porque aqui vê-se que há muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Infelizmente isto existe. E por se multiplicar a iniquidade. Queridos irmãos, a imoralidade hoje em dia é enorme. A imoralidade, a falta de moral, a falta de respeito, falta de respeito e de boa condução sexual, hoje em dia é terrível. Por causa desta iniquidade se multiplicar, o amor se esfriará. Mas tem cuidado, irmãos. E por isso é que diz, porém aquele que perseverar até ao fim será salvo. Temos que perseverar até ao fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. É o que está a acontecer agora. Para testemunho. Não é para salvar o mundo inteiro, é para testemunho ao mundo. É o que está a acontecer agora. E então virá o fim. Depois virá o fim. Mas o evangelho tem que ser pregado. E está a ser pregado. Queridos irmãos, estas coisas todas estão encaixadas para a grande tribulação acontecer em breve. Porque é o que se passa a seguir, no versículo 15. Quando, pois, vires o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Mas isso ainda não aconteceu. Queridos irmãos, a situação está de uma maneira que a grande tribulação está perto. Porque quando essa grande tribulação começar, é o cumprimento de certas profecias aqui. Vamos ver algumas dessas profecias. Começar aqui em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. E espero que estejam a manter uma marca em Mateus 24, outra marca em Apocalipse, e agora precisam de pôr outra marca em Daniel, capítulo 12, que é o que eu estou a fazer, por aqui uma marca, para depois ir a Daniel 12 mais rapidamente. No versículo 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Miguel foi dada a responsabilidade de tomar conta, digamos assim, de proteger, de defender
o povo israelita, descendência israelita. E haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Vai haver a grande tribulação, como nunca houve. Mas naquele tempo será salvo a nação, o povo espiritual e o povo físico. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Vejam também aqui no versículo 12 de Daniel 12. Bem-aventurado o que espera e que chega até aos 1335 dias. Bem-aventurado aquele que espera até esse período. Ora, continuando então a ler em Mateus 24, eu disse para manterem Mateus 24 aí, e mantenham Daniel 12 aí, porque vamos voltar a ele daqui a pouco. Mateus 24, versículo 36 a 42. Mateus 24, versículo 36 a 42. Mas a respeito daquele dia e hora, isto é depois de falar acerca da parábola da figueira, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda de Cristo, ou a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, assim como antes do dilúvio, assim como antes da vinda de Cristo, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Até ao dia que Noé foi protegido. Até ao dia da proteção. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho. Quando houver este período de proteção, não vão entender, mas vão ser apanhados de surpresa. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. É como se 2 estão na igreja, e um na igreja vai ser protegido e o outro na igreja não vai ser protegido. Sim, na igreja de Deus. 2 estarão trabalhando no moinho, na obra que estão a fazer, no trabalho, mas, por exemplo, estão na igreja de Deus. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Não sabeis quando é este período que têm que esperar até os 1335 dias. Não sabem quando é isso. E por isso têm que estar a vigiar. Vejam no versículo 33, porque está aqui, isto é parte desta secção da parábola da figueira. Diz assim: assim também vós, quando vires todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Sabemos que está próximo às portas. Então o que é que vai acontecer? Como lemos aqui em Daniel 12, o arcanjo Miquel vai se levantar, e vejamos então o que acontece aqui no Apocalipse, capítulo 12. Vamos então voltar a Apocalipse, mas agora ao capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Vamos começar a ler do versículo 7. Houve, pois, peleja no céu. Miguel, acabámos de ler isso acerca no livro de Daniel, não foi? Sim, Miguel, Daniel capítulo 12, aqui está. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás, e também pelejaram o dragão e os seus anjos, isto é, os demónios. Todavia não prevaleceram. Satanás perdeu. Nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, aquele que é o sedutor, aquele que engana todo o mundo. Todo o mundo está enganado por Satanás agora. E sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Foi expulso Satanás do céu, porque ele é o acusador dos irmãos. Ele tem acesso ao céu e está a acusar os irmãos, tal como vocês veem na história de Jó. Ele teve acesso ao céu para acusar Jó. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa
de dia e de noite. E Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. É aquele que nos defende. Satanás é o acusador. Eles, pois, o venceram. E por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, a vida física. Por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás foi expulso do céu. E então, este é o período que vai começar, que é o período da cólera de Satanás, da ira de Satanás, que é a grande tribulação. E ele tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Queridos irmãos, vejam em Lucas 21. Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos. Para que sejais havido por dignos. Para que possa escapar de todas estas coisas que têm de suceder. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Isto é para estares na primeira ressurreição, em pé, à frente de Jesus Cristo, quando Ele retornar. Por isso temos que estar a vigiar e orar para que sejamos considerados como dignos. Queridos irmãos, para que possamos escapar. Para que possamos escapar. Temos que estar a obedecer os mandamentos da lei de Deus e ter a fé de Jesus Cristo, como lemos no Apocalipse 14, versículo 12, há pouco. E por isso, queridos irmãos, temos que estar a obedecer os sábados semanais, temos que estar a obedecer os sábados anuais, os dias santos, por exemplo, o dia das trombetas, o dia de expiação, o primeiro dia da festa, o último dia, o 8º dia da festa, são dias santos. Isto é, são dias de descanso sabatical. Leia isso em Levíticos 23, versículo 32 e outros. Queridos irmãos, então continuando a ler no Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Estamos a ver aqui acerca de Satanás, tem grande ira, foi o que acabámos de ler há pouco, grande cólera. E continuando então a ler no versículo 13 a 14. Quando, pois, o dragão se virou atirado para a terra, quando Satanás se viu que foi tirado para a terra, perseguiu a mulher, que isto é a igreja, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher, isto é a igreja, as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto. Não é para o céu, não é raptado ou rapto ao céu. Não é um rapto secreto ao céu, mas vão ser protegidos no deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante o tempo, tempos e metade do tempo, fora da vista de Satanás, onde Satanás não pode tocar nelas, porque vão ser protegidos. Queridos irmãos, o que vemos aqui é que a igreja vai ser protegida. Mas o ponto importante é que vamos ver que é só parte da igreja. Como lemos, um está no campo e o outro, um foi protegido e o outro não. Uma mulher está a trabalhar no moinho e uma foi levada e outra não. Vemos aqui que foi dadas à mulher asas para voar ao deserto. Mas não é todas as mulheres. É só parte da igreja. Não é todos os membros da igreja. É só parte da igreja. E, queridos irmãos, por isso é que precisamos ser considerados por Deus como dignos para ser protegidos. Não é nada que eu faça ou você faça
é para Deus o considerar digno. E você então está perto de Deus? Isso é importante. É importante. Veja, por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Diz assim, no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Porque perseveraste, mantiveste fiel até este momento. Vais ser protegido. Quando houver esta grande tribulação, a hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E por isso, irmãos, temos de ter cuidado. Veja aqui também em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, vires o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E depois leia um bocadinho mais adiante no versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Esta é a grande tribulação. Este é o período da grande tribulação. Queridos irmãos, vejam, volta então a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos ver no versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, isto é a abominação de desolação, o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então aqui vê-se uma contagem de tempo que está a contar, a diminuir. Veja Daniel 11, versículo 31. Daniel 11, versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Este, em Daniel 11, já aconteceu. Aconteceu quando Antíoco Epifânio, no ano 168 a.C., fez isso. Mas isso é profético, porque Jesus Cristo apontou para vir a acontecer. E está a dizer que vai ser ao tempo do fim. E por isso não está a falar que houve um caso semelhante no ano 70, em que o templo foi destruído. Mas está agora a falar acerca da abominação desoladora, quando eles vão oferecer porcos e animais impuros aonde oferecem sacrifícios. E isso ainda tem que vir a acontecer. Como? Não sei. Mas é o que diz aqui, que vai acontecer. A abominação desoladora. Veja então, continuando aqui a Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 15 a 17. Apocalipse 12, versículo 15 a 17. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, isto é da igreja, água, simbolizando, possivelmente, um exército militar, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, isto é a igreja, aqueles da igreja que estavam a fugir, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado da sua boca. Este é o exército militar. Então irou-se, versículo 17, o dragão contra a mulher. Mas visto que não podia tocar nesta parte da mulher que fugiu, então foi pelejar com o resto dos descendentes da mulher. Qual é o resto? Porque, como dissemos, estão dois a trabalhar no campo, ou duas a trabalhar no moinho. Uma é lavada e a outra não. São membros da igreja, são membros
desta mulher simbólica aqui. E por isso, os outros que ficaram atrás, mas que ainda são membros da igreja, ainda que diz aqui, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por isso, estes são cristãos, mas não foram considerados dignos de serem protegidos entre aquele primeiro grupo. E por isso, Satanás agora vira a atenção para o resto dos santos que estão espalhados pelo mundo. E como é que os vai perseguir? Como é que os vai perseguir? Vai persegui-los destruindo a liberdade religiosa dos países em questão. Porquê? Porque estas pessoas hoje em dia estão protegidas porque há liberdade de religião. Quando Satanás atacar e destruir a liberdade de religião dos países de descendência israelita ou de fala inglesa, quanto mais destruirá a liberdade de religião em outros países como no Brasil, ou seja, onde for. Veja aqui em Oséia. Em Oséia. Oséias, capítulo 5. Daniel, Oséias, capítulo 5, versículo 3 a 7. A soberba de Israel abertamente o acusa, Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade. O Israel inteiro, que inclui Inglaterra e os Estados Unidos e outras nações de fala inglesa, Israel e Efraim. E Judá, que é o que se chama hoje em dia o país de Israel no Oriente Médio. E Judá cairá juntamente com eles. Quer dizer que estes três grupos de nações, particularmente a nação de Israel no Oriente Médio, que é Judá, e as nações de fala inglesa, como Inglaterra, os Estados Unidos e outras, cairão conjuntamente uns com os outros. E diz assim no versículo 7, alevosamente se houveram contra o Senhor porque geraram filhos bastardos. Por causa da imoralidade que têm tido, têm educado filhos desobedientes a Deus, filhos pagãos. Agora, a lua nova os consumirá com as suas porções. A palavra festa não está no hebraico. A lua nova, isto quer dizer o período de um mês. Quer dizer, no período de um mês vão ser destruídos. Quem os fará? Vocês podem ler em Salmos 83, versículo 4 a 8, que é uma confederação, uma união, possivelmente um califato suni, com, provavelmente, a Alemanha. Um ódio contra estas nações. E visto que é no mês, é um período de 30 dias. Ora, se a abominação desoladora foi um período de 1290 dias antes, 30 dias depois, quer dizer, 1260 dias. Então, vemos aqui em Daniel 12. Daniel 12, versículo 6 a 7. Daniel 12, versículo 6 a 7, que diz assim: um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo representa um ano, 2 tempos representa 2 anos, isto é um total de 3 anos, e metade de um tempo que é meio ano, 3 anos e meio. 3 anos e meio é 1260 dias. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, o poder desta nação, sim, que são desobedientes, mas que foi o povo que Deus chamou para fazer uma missão que falharam por causa da desobediência. E
Isso é fisicamente, mas o poder do povo santo também será espiritualmente. Quer dizer que a obra de Deus vai parar. Porquê? Se a igreja, metade da igreja foi levada para o deserto, protegida da presença de Satanás, as outras estão a ser perseguidas. Porquê? Porque a nação foi atacada. A igreja de Deus vai parar de pregar o Evangelho. E por isso, então, torna-se a necessidade de haver as duas testemunhas a pregar durante esses 3 anos e meio, como lemos no Apocalipse 11, versículo 3 a 6. E por isso, então, uma vez que estamos agora a ver este acontecimento, estamos a ver a grande tribulação, que é o 5º selo dos 7 selos. É o 5º selo, que é Apocalipse 6, versículo 9. Apocalipse 6, versículo 9. Quando se abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, e clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isto está aqui a falar figurativamente, que se estas pessoas estão mortas é como se estivessem a falar, e estão a dizer quanto mais tempo é que estamos a estar aqui na sepultura à espera da ressurreição. E então está a dizer até mais outros sofrerem, que vão sofrer durante o período da grande tribulação. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Queridos irmãos, dada uma vestidura branca. Você não vai comprar vestidura branca. Esta vestidura branca é dada por Deus. E eles disseram que repousassem, isto é, manter mortos, a dormir, manterem mortos, ainda por pouco mais tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E por isso vê-se aqui que é este período em que é o período da tribulação. E depois disso vem o 6º selo. E o que é o 6º selo? O 6º selo é os sinais celestes. E ao fim do 6º selo, o que é que temos? É dizer que agora é a ira do Cordeiro. Porque chegou, vê-se aqui no versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, do Cordeiro, do Pai e do Filho. E quem é que pode suster-se? O dia do Senhor se aproxima, como lemos em Joel, capítulo 2, 31. Então, antes disso, antes de Deus intervir, ele vai ter que selar os seus santos, aqueles que durante o período da tribulação se converteram. Aqueles que durante a grande tribulação se converteram. Durante esses 3 anos e meio, que foram encurtados por 2 anos e meio, porque falta um ano, que é o período do 7º selo, a ira do Senhor. Então, esses que se converteram por causa do testemunho do que nós estamos a fazer hoje, as pessoas vão ver e vão dizer: olha, devíamos ter arrependido. E, ao mesmo tempo, vai haver as duas testemunhas a trabalhar nessa altura. Então essas pessoas vão se arrepender. E no Apocalipse 7 vê-se que há 144 mil dos israelitas e uma grande multidão de gentios que vão ser protegidos durante esse período para não serem afetados pelo que vai acontecer durante o período do 7º selo. E o 7º selo, então, está descrito em Apocalipse, capítulo 8, diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, e então lhes foram dadas 7 trombetas, que é simbolismo do dia das trombetas. Então, no dia das trombetas, nós, ou eu, vou, e onde a Igreja de Deus estará reunida, os vários ministros da Igreja de Deus vão abordar este tema, o tema do dia das trombetas, que é simbolizado pelas 7 trombetas, que é o 7º selo do livro do Apocalipse, que o 7º selo, o último selo do livro do Apocalipse, se abre em 7 trombetas. E estas 7 trombetas
a última trombeta é a vinda de Cristo. E isso será explicado durante o dia das trombetas. Por isso, queridos irmãos, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que, vejam, por exemplo, aqui em Mateus 24. Mateus 24, 45 a 46. Mateus 24, 45 a 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar o sustento a seu tempo. Qual é o servo fiel que Deus deu esta confiança? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Temos que estar a trabalhar, a vigiar, a vencer até ao fim. A vencer até ao fim. E por isso, queridos irmãos, sim, vamos encontrar tempos difíceis. Vamos encontrar dias terríveis. Mas temos uma esperança. E temos uma esperança que Deus vai intervir. Não é o homem, não é coisas que vamos fazer na terra, porque o que nós façamos ou não façamos vai ser ainda um maior caos. Queridos irmãos, esta é a nossa única esperança. A nossa esperança é a vinda de Cristo, simbolizado por um dos dias santos do plano de Deus, que é o dia das trombetas. E ouviremos mais acerca das trombetas no próximo sermão dos dias das trombetas.